Queridos irmãos, muita paz a todos. Que possamos neste momento, envolvidos pela luz divina do nosso amado Mestre Jesus, possamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. Vamos passar a palavra para o nosso querido irmão Luiz Rosa, que fará a leitura da página. Boa noite a todos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para o estudo da noite. E colaborando com o mesmo, nós vamos ler uma página retirada do livro, cujo título é Livro da Esperança, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada por Emmanuel. O título da nossa página é Donativo da Alma, e ela começa assim: reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado seja sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos, para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas ao amparo aos semelhantes, menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de comida. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime na alma o reino de Deus, o simples copo d'água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência durante aqueles que não te entendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de boa vontade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra
das nascentes do sacrifício seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Muita paz a todos, meus irmãos. Boa noite. Após a leitura, meus irmãos, desta belíssima página, vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: amado Mestre Jesus, na Tua presença divina neste momento, vamos dar início aos nossos trabalhos desta noite. Te rogamos, Mestre amado, que ilumine a cada um de nós aqui presente em pensamento e irradiamos as nossas energias de amor, de paz, de fé e de esperança para todos os nossos irmãos necessitados das Tuas infinitas misericórdias e das Tuas bênçãos. Que cada irmão, Senhor, possa receber nesta noite a medicação necessária para o alívio dos seus sofrimentos, das suas dores, onde quer que se encontrem, seja nas ruas, nos lares, nos hospitais, nas casas de acolhimento, Senhor. As nossas crianças, os nossos irmãos que dormem embaixo das marquises nessas noites tão frias, que Tu possas envolver a cada irmão, Senhor. A Tua luz bendita seja irradiada sobre todo o nosso Brasil, sobre todo o nosso estado do Rio de Janeiro, sobre o nosso Campo Grande amado. Abençoa-nos, divino amigo, permanece junto a nós neste momento. Que assim seja e graças a Deus. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa amiga querida Carla Maia, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, itens 1 a 5, injúrias e violências. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Vamos juntos, nesta noite, para mais um estudo, para mais uma oportunidade de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa noite nós vamos estudar o capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E subtítulo é Injúrias e Violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera
e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas como entender o significado destas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia os do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos bens do céu. Por estas palavras, Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Promete Jesus que a justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus, quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Vamos agora, fazer o estudo. Peço um pouco de paciência de vocês que eu peguei. Não é nem a gripe, porque se eu tomei a vacina não é a gripe, Mas é essa alergiazinha que dá essa dor de garganta. Eu tô hoje meio abalada com essa... Mas vamos lá, Juntos nós vamos conseguir fazer um belo estudo. O que Jesus quis fazer, nessa passagem, Nessa aventurança, O que ele quis passar para que nós possamos refletir, Foram várias situações que ele coloca aqui, mas que ficou assim bem claro para mim, é que, que nós sempre temos que agir, pensar, agir, sempre de acordo com as leis de Deus, não é isso? Vamos através do amor, Ele fala logo aqui no início, Através da doçura, que era tudo que Jesus vem fazer aqui, Por que Deus envia Jesus, como modelo e guia para nós, que aqui nos encontrávamos quando aqui Jesus esteve aqui na Terra, Nós, que eu falo que nós espíritos, que estávamos encarnados naquele momento que Jesus foi enviado aqui à Terra para, com aquela doçura, mansitude, amor, ensinar o amor, para todos nós que estávamos aqui naquele momento. E ele veio trazer tudo isso, a mansidão, a afabilidade, a
paciência. Jesus vem nos trazer tudo isso, né? Contra tudo aqui, as injúrias, as violências. E logo aqui no início, né, o título, né, do capítulo, ele fala mansos e pacíficos, né? Então, o que seria ser essa mansidão, ser pacífico, né? E aí a gente pensa logo em quem? Em Jesus, né? Que eu comecei aqui falando sobre Jesus, né? Quer mais, né, que Jesus vem nos ensinar essa, né, a paz, a tranquilidade, a mansidão, né? E quando nós fala aqui em ser pacífico, né? Não é a paz, claro que nós temos que trazer a paz dentro de nós. Até porque se nós não tivermos essa paz aqui no nosso interior, nós não vamos poder extravasar essa paz, né? Vamos pensar em nós, né? Espíritos encarnados aqui que nos encontramos. Quando nós estamos agitados, quando nós ficamos, né, abalados com alguma situação, quando nós vibramos, né, que aqui fala na violência, nas injúrias, quando nós vibramos com essas injúrias, retribuindo esta mesma vibração de injúria, de violência, nós não conseguimos, né, extravasar a paz. Não é verdade? Então, quando Jesus vem falar que os mansos, né, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, ele vem colocar isso para a gente. Para quê? Para que nós possamos extravasar a nossa paz, para que nós possamos não retribuir o mal com o mal, e sim com o bem. Eu considero importante a gente falar um pouco na mansidão, né, na pacificação, né, na paz, né? E aí eu vou até ler um texto de Chico, né, que é o do Livro da Esperança, que eu achei muito interessante, né? Até para a gente poder trabalhar, porque as injúrias, as ofensas, né? Tudo que é contrário às leis de Deus, isso bem claro, que nós temos que ter sempre em mente o que são as leis, que nós temos que sempre atuar para sermos tentarmos ser, né? Que vamos ter que ser, né? Porque Deus não criou nenhum espírito para fazer o mal. Ele cria os espíritos para serem bons. Nós que temos o livre arbítrio e acabamos, né, seguindo para a seara do mal. Mas não foi esse o objetivo de Deus quando criou os espíritos. Então, que nós possamos, né, e esse texto que eu vou ler aqui rápido para vocês, é como se fosse um guia, né, de como nós devemos agir e atuar quando nós estamos de frente a essas adversidades, né? É do livro Livro da Esperança, de Chico Xavier, e o capítulo se chama Pacificação, né? Ele vai falar, né? Começa falando: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Jesus, Mateus capítulo 5, né? Versículo 9, que eu li ali agora no Evangelho. Mas que seria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que aos primeiros, né? Aí vamos às ponderações. Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue e sem colocar o assunto no prato da intriga. Edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não compete. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis.
Anotaste a falta do companheiro. Esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço, sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho. Foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispões-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, e, respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsediados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio, através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classificas-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Achei muito interessante porque quantas situações breves foram colocadas, não é verdade, que nós passamos, que nós somos testados. Passamos não, nós somos testados, né? Deus nos dá a oportunidade de voltarmos aqui na Terra, não é verdade, para evoluirmos, nunca retroagirmos. Então, nessas oportunidades que são nos dadas, nós somos testados. Nós, inclusive, antes de aqui retornarmos, nós escolhemos ser testados para a nossa evolução. Porque aqui nós tivemos, aqui nós erramos, aqui nós cometemos vários agravos, né? De injúrias, de violências, de orgulho. Tudo isso nós passamos aqui. E nós retornamos melhor do que aqui estivemos. Sempre temos que lembrar disso, que cada vez que é dada a oportunidade de aqui retornarmos, nós chegamos aqui melhor do que aqui já tivemos. Então, nós vamos ser testados até porque nós escolhemos ser testados. E agora, quando eu fiz essas são breves relatinhas, até tentei ler assim, né, fazendo um espacinho de um para o outro, para vocês, né, irem entendendo que era o tipo, dava um exemplo, um teste, e como nós devemos agir. Fácil é? Não, não é fácil, né? Porque nós estamos, né, no mundo de expiações e provas. Nós estamos, né, nós somos encarnados, né? Nós temos todas as dificuldades, né, neste mundo aqui, e não é fácil, né, tentar melhorar, né, tentar lutar contra as nossas más tendências é muito difícil. Então, por isso, né, que aqui no Evangelho, assim que começa, eu achei muito importante, né, colocando de como Jesus agia. Ele é nosso modelo e guia. Deus nos enviou para termos ele como modelo e guia. Então, essa passagem de Chico aqui no livro, né? E ele vem testando como nós temos que reagir. E isso a gente passa sempre.
e no trabalho, seja na família. Gente, como nós somos testados. De pessoas mesmo que vêm lá e dá uma... Eu falo que acabei de ser enfiada o garfinho. Enfiaram o garfinho em mim agora. Acabei de ser testada. E assim mesmo, é como se fosse enfiado o garfinho. E nós temos que ter o quê? A paz. Vamos ouvir. Primeiro nós temos que ouvir. Aprender a ouvir, que é difícil. Estou lutando para isso, até porque eu sou uma pessoa muito ligada no 220. Eu sou aquela do bateu, levou, tipo, não vou engolir essa de jeito nenhum. Eu sou muito assim. Então, assim, vocês não têm noção como eu brigo comigo o dia todo. A todo tempo eu brigo. Então, agora eu estou testando a minha mansidão. Eu estou testando. Então, assim, eu estou treinando. Testando não, estou treinando a minha mansidão. As pessoas me telefonam, eu fico escutando, ouvindo. Tem hora que o negócio mexe lá dentro, mas eu penso, não, vamos ouvir. E sempre pensando em Jesus. Estou colocando isso como treinamento. Conforme eu vou escutando, eu vou pensando em Jesus. Porque pensando em Jesus, eu estou orando. Olha a prece, olha a importância da prece para lidarmos com essas adversidades da vida. E aí eu vou pensando. E depois que eu escuto tudo, eu falo, pois é, né? Mas vamos deixar para lá e a gente vai. Aí eu mudo assunto, falo de trabalho, ou falo uma outra coisa tão boa. E aí eu sinto que a outra pessoa fica meio abalada, assim, tipo assim, não tenho mais campo de continuar. Então é isso. Então, assim, lembrando aqui tudo, né, que eu acabei de ler, é isso. É isso que Jesus veio aqui nos ensinar e que Deus quer que a gente faça. Então, toda vez que a gente, né, sinta que nós estamos sendo testados e passando por tudo isso aqui das injúrias, não vamos dar em troca a violência. Vamos externar a paz. Tão importante, né, essa paz. Vamos externá-la, não é verdade? Por conta disso, vou ler o texto do Segue-me, de Francisco Cândido Xavier. Viver em paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade banhe-te o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade sigam-te todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa, no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância. Não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. Harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens mostram-se desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos, né? Viver em paz. Que se nós tivermos a paz dentro de nós, tudo isso vai vir até nós. O orgulho, porque o que vem a nós, né? É o orgulho, a vaidade. E nós temos o nosso.
é verdade? Nós temos o nosso orgulho, a vaidade. E nessa hora que o orgulho, a vaidade do outro vem, isso mexe conosco demais. E é nessa hora que nós vamos ter que lutar. É nessa hora que nós estamos sendo testados. É nessa hora que estamos sendo testados que nós pactuamos lá, ó, antes de chegar aqui. Não é? Então é nesse momento que nós vamos colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E através disso, meus irmãos, é por isso que eu gosto sempre de falar e falo para vocês. Me melhorou. Claro que eu ainda não estou. Serão muitas, milhares de encarnações para chegar, né? No mundo feliz, né? Ainda vou passar muito por esses outros mundos aí antes de chegar no mundo feliz. Porque mexe conosco. A vaidade, o orgulho, quando chegam até nós o do outro, toca no nosso. Por isso que nós vamos para o ataque. Por isso que nós vamos, né, retrucar na mesma vibração dele, né? Retrucar essas injúrias, essas violências, entende? Nós vamos retrucar. E é por isso que a gente tem que ter esse, né? Não deixar mexer no nosso orgulho e vaidade, em hipótese alguma. E nessa hora, como eu falei para vocês, o que me fez melhorar bastante, claro que não cheguei ainda no patamar que é necessário para o homem do bem, mas a gente tem que caminhar, né, lutando contra nossas más tendências para chegar até lá, é a caridade. A caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. Eu gosto muito de usar. Li em algum texto, que eu li em algum estudo, fazendo algum estudo. A caridade é o amor em ação. E é a prática do amor. E isso nos dá tanta mansidão que vocês, assim, os que já fazem, né, com certeza devem estar concordando com o que eu estou falando de como nos dá essa mansidão a caridade, fazer a caridade, né? Quando eu falo fazer a caridade, não é só ir lá, doar, né, a matéria, o material. Fazer a caridade também é o ouvir. É o ouvir. Então, aquele que vem, né, tão irado, isso é uma caridade. Quando nós calamos, lutamos contra as nossas más tendências, fazemos caladinho, ouvindo, fazemos a nossa prece para que Jesus possa nos fortalecer e que possa nos fortalecer para que a gente possa ajudar o próximo. Porque até naquele momento que ele vem com a ira dele para a gente, ele está precisando de ajuda. E muita, não é até não, é naquele momento que ele precisa de muita ajuda. Por isso que nós temos que combater o nosso orgulho, porque, poxa, nós estamos sendo atacados, né? A injúria está vindo em cima da gente. E como é que a gente vai ajudar aquele irmão que tá nos atacando? Então, é naquele momento que nós temos que usar a caridade. O amor em ação. Então, é o ouvir, né? É praticar a atividade do bem. Isso nos ajuda muito, meus irmãos, muito. Então, aquele que ainda não começou a praticar a caridade, pratique. Nos faz muito bem. Claro que não dá o patamar ainda, porque não tem. Né? Nós não estamos aqui a passeio, né? Nós não escolhemos estar aqui a passeio, nós aproveitamos essa oportunidade que foi nos dada, mas não estamos a passeio. Mas vamos então começar a praticar essa caridade, para que quando a gente volte novamente lá na frente, que a gente vai voltar melhor do que estamos aqui hoje, né? Que sempre é assim, né? Melhor, 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 e que a gente já chegue já com ela bem esclarecida, o que é essa caridade, para que a gente possa já chegar já praticando ela, não é? Um outro momento também que eu acho interessante falar aqui do estudo é no item 5. Vamos, né, falar aqui o item 5. Mas como entender o significado destas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia os do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Né? Estamos aqui, encarnados, não é? Nesse mundo de provas e expiações. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância que os bens do céu, né? A gente acaba, né? Estamos passando aqui e a gente acaba dando muita importância à matéria, né? A esses sentimentos, né? Que
são os sentimentos que Jesus quer que tenhamos, que Deus enviou Jesus aqui para nos ensinar, porque são eles, porque essas são as leis de Deus. O amor, a caridade, a benevolência, né? A mansidão, a pacificação, né? É isso que Jesus quer que, né, estejamos aqui. E, né, falando um pouco dos estudos dos mundos, né? Até agora fazendo estudo, eu até me fez me refletir muito. Nós estamos no mundo de prova, né, de provas, expiações e provas, né? E que já vem caminhando, né, para um mundo de regeneração. E quais são os espíritos que aqui ficarão? Né? Porque a Terra vai caminhar para o mundo de regeneração, já está caminhando para este mundo de regeneração. E quem ficará aqui? São os que já estão conseguindo, né? Eu acredito que eu não fique, meu espírito não fique por aqui, não, mas, né, deve para um outro, e depois a gente, quando conseguir, a gente volta. Mas, assim, ainda tem muita coisa aqui para melhorar. Mas quem vai ficar, os espíritos que aqui permanecerão, já não mais ligadas tanto à matéria, né? Já mais ligadas ao amor, né? Porque o amor já começa a vibrar mais nos mundos de regeneração, não é? Então, quem ficará aqui são eles. Né? Então, um pouco do que Jesus disse aqui, né? Aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Também tem isso a ver, não é? Porque a terra não está já caminhando para um mundo de regeneração. Então, esses bem-aventurados que são mansos, né? Que têm um amor, que pregam tudo isso, né? Que aqui já estudamos hoje, nessa noite de hoje. Quem ficará aqui na Terra, né, quando ela, né, está já caminhando, quando ela for o mundo de regeneração, serão esses espíritos. Porque os outros que ainda não conseguiram ainda, né, ter o amor ainda como, né, o bem, né, e o amor como a palavra mestre, né, eles precisarão passar por outros mundos que são um pouco mais inferiores que o mundo de regeneração, não é? Isso sempre caminhando, regeneração feliz, e a gente, né, até atingir aquele que a gente não precisará mais da matéria, não é? Então, meus irmãos, vamos usar a paciência, que em primeiro lugar, essa de tudo que nós falamos aqui é a paciência que nós temos utilizá-la a todo tempo, né, para lidar com tudo isso que hoje eu trouxe, né, aqui com esse estudo maravilhoso aqui do Evangelho, né, nosso livro de cabeceira, porque conforme a gente vai lendo, eu assim, né, que a gente sempre pede que não traga exemplos, então eu não vou trazer, mas essa semana eu fui muito testada, né, passei por muito teste, e depois que eu passei por esses testes, que eu passei essa semana, depois eu pensei assim, nossa, né, quando eu fiz o estudo, que sempre a gente, quando vai estudar, o Evangelho, né, o Evangelho em si né, não foi o primeiro livro, né, que Kardec codificou, mas ele é muito bom. É muito bom e, assim, nos faz refletir muito. E eu pensei, nossa, se fosse uns anos atrás, eu com certeza não tinha vibrado da forma que eu vibrei. Eu teria vibrado de uma forma totalmente diferente. E até porque eu vi pessoas ao meu lado tão tranquilas que me passam tanta paz e de repente estouraram também, né? Explodiram. E eu falei assim, nossa, mas então eu pensei, é isso. É isso. Então, por que será que eu consegui ser um pouco melhor do que no passado eu teria agido daquela forma? Porque é isso, porque Deus nos dá essa oportunidade. E a doutrina espírita, meus irmãos, nos dá tanta oportunidade. Eu sou tão grata. Um dia eu falei para um irmão da casa e falei assim, nossa, eu tenho tanta gratidão. Eu tenho tanta gratidão que nessa existência eu venho de uma família extremamente católica. E eu tenho tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Não sei se eu já tinha conhecido em outras encarnações. Mas nessa aqui agora, gente, como a doutrina espírita é fundamental para o meu dia a dia, para a minha vida, sabe? Então, eu acho tão importante, né, que nós tenhamos esses estudos, e eu sou muito grata
a ter essa oportunidade de estudar e poder passar para vocês todos, né? Estarmos aqui nessa caridade em ação, nesse amor em ação, que é a caridade. Porque o estudo, passar esse estudo, né? O que a gente vem aprendendo e dividir com o outro, isso também é caridade. E para fechar, porque nós já estamos estourando o tempo, porque a gente, quando faz estudo, pensa, meu Deus do céu, eu fico tão nervosa, eu passo dias nervosa, lembrando que eu tenho que fazer o estudo, que eu tenho que gravar, e penso, não vou conseguir fazer, não vou. E a gente, quando vê, já passa até do tempo. Mas para fechar e nós refletirmos, eu vou ler um texto do livro O Espírito da Verdade, também de Chico. O nome do texto é a mensagem 15, Colher e Garganta. Imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Bondade é pão invisível. Gentileza é água pura. Otimismo é reconstituinte. Consolação é analgésico. Esclarecimento construtivo é vitamina mental. Paciência é antitóxico. Perdão é cirurgia reajustante. Queixa é vinagre, censura é pimenta, crueldade é veneno, calúnia é corrosivo. Conversa inútil é excedente enfermiço, maledicência é comida deteriorada. Falando, edificamos, falando, destruímos, falando, ferimos, falando, medicamos, falando, curamos. Disse o Divino Mestre, bem-aventurados os pacificadores. Usemos para com os outros o alimento da paz, porque estendendo paz aos outros, asseguramos paz a nós mesmos. E com a paz conseguimos espaço e tempo terrestres em dimensões maiores para que aprendamos e possamos realmente servir. Hilário Silva. Meus irmãos, gratidão, gratidão. Eu estava espirrando tanto. Gratidão porque Jesus, ele envia a espiritualidade amiga na hora certa. Então é gratidão, a gente só tem que agradecer a Deus, ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, por todas essas oportunidades que ele nos dá. Olha que oportunidade maravilhosa desse estudo, tão gostoso que fizemos nessa noite de segunda-feira. Gratidão, meu mestre, gratidão por todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou, para que possamos aqui agora estudarmos e cada dia lutarmos para colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Meus irmãos, gratidão, gratidão, gratidão. Que possamos ter uma noite de gratidão, como tivemos essa noite de estudo. Uma noite de muita paz a todos. Nós agradecemos aos nossos amados irmãos Luiz Rosa, a nossa querida Carla Maia, pela participação, colaboração do nosso trabalho desta noite. E que possamos assim, meus irmãos, fazer a nossa prece em agradecimento a Deus, nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos que derramaste sobre nós nesta noite bendita, pelo amparo, Senhor, que dispensas a todos os nossos irmãos, trabalhadores da tua seara de luz, pelos companheiros amigos que estão preparados para a aplicação do passe à distância, Senhor, envolvendo todos os nossos irmãos que estão necessitados deste tratamento. Que a tua luz bendita e a tua misericórdia seja com cada um deles, onde quer que se encontrem, Senhor, que recebam o lenitivo para todos os seus sofrimentos,
seus medos, suas angústias. Que a tua luz bendita, Senhor, clareie os nossos caminhos, ilumine nossos pensamentos e apazigue os nossos corações, Mestre amado. E que possamos assim, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos Espíritos amigos, que são os nossos companheiros de trabalhos espirituais, nós agradecemos, Senhor, por todo o amparo que recebemos nesta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós pedimos aos nossos irmãos que possamos continuar ainda em vibrações, para que os nossos irmãos, nossos médiuns, aplicadores do passe, possam dar continuidade neste trabalho, envolvendo a todos os nossos irmãos na luz do nosso amado Mestre Jesus. Que possamos ouvir a música até o final, que só aí neste momento é que encerraremos os nossos trabalhos da noite, com as graças de Deus e do nosso amado Mestre Jesus. Muita paz a todos.